A independência de Deus. Vamos então analisar mais sobre essa característica de Deus. Deus é um Deus independente. Isto é, um Deus que não depende de nada nem de ninguém para sobreviver. A questão da dependência ou independência, ela separa drasticamente o homem de Deus. Uma das formas de tentarmos, digamos assim, comparar ou de pelo menos evidenciar a discrepância que há entre Deus e o homem é notando justamente na sua dependência. Os homens hoje não gostam de ser dependentes de alguém. Cresce um movimento feminista em que encoraja as mulheres a não serem dependentes dos seus maridos. Cresce também uma educação financeira no Brasil em que te estimula a buscar a independência financeira, a não ficar dependendo do seu patrão ou de um trabalho. O homem não gosta de ser dependente. Essa é a realidade. E o homem trabalha a cada dia para buscar ser independente. Mas por mais que o homem não queira aceitar isso ou não goste disso, a verdade é que cada ser humano ele é dependente de tudo. Quando a gente para analisar a nossa vida, nós dependemos de várias coisas. A começar pela natureza. Somos totalmente dependentes da natureza, dependentes da chuva que cai para irrigar o solo, para o plantio, por exemplo, para termos o que comer. Somos descendentes da natureza para buscar matéria-prima para construirmos casas para nós. Somos dependentes da natureza para ter material para construir vestimento para nós, casacos que nos abrigam no frio. Sem a natureza, nós estamos totalmente perdidos. E é interessante analisar desde o princípio, desde Gênesis, que mostra como nós somos realmente dependentes da natureza. Diz lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores boas para o alimento. Deus criou um planeta perfeito, criou um mundo perfeito. E de forma mais específica, criou um jardim perfeito e colocou o homem lá. E lá ele tinha tudo do que ele precisava para sobreviver. E nós vemos desde o princípio que nós dependemos da natureza de Deus, da criação de Deus para sobrevivermos. Então, para começar por aí, somos dependentes da natureza. Além disso, nós somos dependentes de outros seres humanos, por mais que os homens não gostem disso. E nós dependemos de muitas pessoas. Dependemos do agricultor que prepara a terra, que ara a terra, que planta. Somos dependentes dos caminhoneiros, das pessoas que cuidam do transporte para transportar a comida de um lugar para o outro. Dependemos de empresários, de donos de supermercado que organizam esses ambientes para nos oferecer alimento. Dependemos dos funcionários que ele trabalha. Dependemos de várias coisas, se for para pensar. Dependemos de pesquisadores que ficam estudando os alimentos, enfim. Muita gente. Para o alimento chegar à nossa casa, não basta apenas o nosso trabalho. Isso envolve o trabalho de tanta gente, que nós talvez nem temos noção de quanta gente está envolvida nesse processo de chegar alimento na nossa casa. Então, para o homem se tornar independente de outros, ele tem um longo trabalho pela frente. Mas não apenas isso. Dependemos de pessoas que construam moradias para nós. Mais uma vez, dependemos de outros empresários que têm construtoras, dependemos de pedreiros, dependemos de pessoas que produzem os materiais, pessoas que vendem os materiais, pessoas que pintam. Quando a gente pensa no lugar em que a gente mora, centenas de pessoas estiverem envolvidas nesse processo. Mais uma vez, as pessoas que fazem a logística e por aí vai. Além disso, dependemos de outros seres humanos também, para nos entreter, para nos ajudar, para nos consolar, para nos encorajar, para nos fortalecer. Deus nos fez pessoas sociáveis que, de uma certa forma, dependemos dos outros. Desde o princípio, também, em Gênesis 2, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, nós precisamos também de outros seres humanos para as questões mais básicas e elementares da vida. E, por fim, já mencionamos de forma indireta, nós dependemos de Deus para absolutamente tudo, a começar pela nossa vida. Gênesis 2:7 diz
Então formou o Senhor Deus ao homem. Sem Deus, nós não temos vida. É Deus que nos dá o fôlego da vida. É Deus que nos concede absolutamente tudo. Então, somos plenamente dependentes do Senhor. Se o Senhor cortar o nosso fôlego de vida, nós morreremos. E aí evapora-se a nossa suposta dependência, a nossa busca por independência. Então, não tem para onde fugir. É impossível para o homem ser alguém totalmente independente. Nós, seres humanos, estamos muito longe de sermos alguém independente. E por mais que alguém busque independência, nunca vai conseguir ser plenamente independente. Nós somos dependentes e de tudo, do Senhor, da natureza e de outros seres humanos. Precisamos aceitar isso. Agora, em contrapartida, como eu falei, essa questão da dependência e independência é o que mais nos difere do Senhor, mostra o quão distante nós estamos do Senhor. Porque Deus, ele é plenamente independente. Deus não depende de nada, Deus não depende de ninguém. Deus criou todas as coisas. Ou seja, tudo depende do seu Criador, mas o seu Criador não depende de absolutamente nada. Até mesmo porque, antes de Deus criar todas as coisas, ele já existia sozinho, digamos assim. Vamos comentar mais sobre isso para frente. Deus, ele é a própria fonte de vida. O Salmo 36, no verso 9, vai dizer: pois em ti está o manancial da vida. Deus é a vida, como nós sabemos, é a fonte da vida. Ou seja, Deus não depende de fontes externas para ter vida, para sobreviver. Como nós dependemos. Nós dependemos de Deus para sobreviver. Eu já disse que se Deus cortar o nosso fôlego de vida, já é. Não tem o que fazer. Deus, em contrapartida, não. Ele é a própria fonte da vida. Deus, ele não precisa de conselheiros, não precisa de guias, instrutores, para que ele possa conhecer a verdade ou para que ele possa saber o que fazer. Isaías 40, versículo 13 e 14 diz: quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. Podemos citar várias coisas que mostram que Deus não depende de nenhum de nós. Deus não depende de absolutamente nada. Deus é um ser totalmente independente. Então, quando nós falamos sobre a independência de Deus, falamos como Deus ele consegue existir, ser sozinho, sem a presença de mais ninguém. E talvez um dos trechos mais marcantes que evidenciam isso é o discurso de Paulo em Atenas. E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Atos 17, versículo 22. Atos 17, versículo 22. Enquanto Paulo estava em Atenas, ele teve uma oportunidade de falar aos atenienses. E olha como ele começa o discurso dele. Atos 17, versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade
é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, olha que interessante. Tudo que a gente estava comentando até agora, Paulo resume perfeitamente em Atos 17. No versículo 25, ele deixa bem claro que Deus não é servido por mãos humanas, como os falsos ídolos que ele encontrou em Atenas. Ídolos de metal, de pedras preciosas, de ouro, de prata, que eram servidos por mãos humanas, dependiam de mãos humanas para existir. Foram criados por mãos humanas. Os homens faziam a manutenção desses deuses, os homens carregavam esses deuses e por aí vai. Deus, diferente de qualquer outro Deus, ele não depende das mãos humanas para ser servido. Deus não precisa de nenhum de nós para existir, para ser servido. Porque ele é que dá a vida a todos. Ele é que dá a respiração a cada um de nós. Também, no versículo 28, Paulo diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, dependemos de Deus para viver, nos mover e existir. Não é Deus que depende de nós, mas nós dependemos de Deus. Então, isso mostra justamente a grandeza do Deus a quem nós servimos e a nossa total dependência. Agora, quando a gente compreende que Deus é um Deus independente, nós chegamos à seguinte conclusão: se Deus é independente, logo, ele não precisa de mim. Ele não necessita do meu serviço. Ele não necessita do que eu faço. Porque ele é totalmente independente. Como já comentamos, antes da criação, Deus passou a eternidade sozinho, só entre as pessoas da divindade. E Deus, o Deus Trino, se viu muito bem sem nós. Ele conseguiu existir numa boa sem nós. Deus, ele não precisa de nós para o glorificar, porque Deus já é glorioso desde antes da criação do mundo. Lá em João 17, e eu os convido a abrirem nessa passagem. Em João 17, na oração registrada de Jesus. Jesus diz em João 17, no versículo 5, Jesus ora ao Pai. João 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A Bíblia nos encoraja continuamente a glorificarmos o nome do Senhor. Mas ela deixa bem claro também que Deus não depende de nós para ser glorioso. Ele já é glorioso por si só. Além disso, Deus não precisa do nosso amor. Nós somos também continuamente encorajados a amar a Deus acima de todas as coisas. Mas, antes da criação da humanidade, antes da criação de anjos, de qualquer outra coisa, já havia amor. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já se preenchiam um ao outro com amor. Em João 17, na mesma oração, no versículo 24, Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, Deus não depende de nós para se sentir amado, para se sentir preenchido, porque já havia amor entre a Trindade antes da criação do mundo. Deus é um Deus autossuficiente. Ele tem glória por si mesmo. Ele se autossatisfaz. Deus não depende de absolutamente nada dos seres humanos. E Deus é um Deus que não muda. Não tem nada que nós, seres humanos, possamos fazer que aumente a glória do Senhor. Nem há nada que nós possamos fazer também que diminua a glória do Senhor. Tem uma passagem de Jó, que na verdade quem diz é o amigo de Jó. E a gente sabe que a percepção dos amigos de Jó não era correta. No final do livro, inclusive, o próprio Senhor repreende esses amigos de Jó. Mas não significa que tudo que eles falam está errado. Inclusive, tem essa passagem bem interessante que um dos amigos de Jó diz, que creio eu que explica corretamente o quanto nossas ações afetam o Senhor.
ele diz: olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Realmente, se nós pecarmos, que isso atinge o Senhor? A glória dele não diminui, a santidade dele não diminui, o poder dele não diminui, a divindade dele não diminui. Então, nesse sentido, os nossos pecados não afetam o Senhor, não ferem o caráter de Deus. E se nós somos justos, mais uma vez, não agregamos a Deus uma glória maior, como se a glória de Deus dependesse da nossa justiça ou da nossa santidade. Então, nesse aspecto, nesse ponto de vista, de fato, o que nós fazemos não afeta em nada ao Senhor. Porque o caráter de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus não depende de nós, seres humanos. Isso só mostra para a gente como, de fato, nós somos servos inúteis, servos fracos, que não podemos acrescentar nada ao nosso Senhor. Agora, uma observação que eu acho muito interessante. O fato de Deus não ganhar nada conosco não significa que ele não se regozije em nós. Como eu acabei de dizer, Deus não lucra com o nosso serviço. Não é quanto mais servos Deus tem, mais glorioso ele é. Se ele não tivesse nenhum servo, ele seria tão glorioso como ele é, ou como ele seria se ele tivesse todas as pessoas como seus servos. Mas o fato de Deus não ganhar nada de nós não significa que ele não se regozije em nós, ou não significa que ele não se alegre com o que nós fazemos. Salmo 51 vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O homem de espírito humilde é agradável a Deus. Então perceba, embora nós não tenhamos nada a acrescentar ao Senhor, mesmo assim Deus se agrada daquele que tem um espírito humilde. Salmo 147 diz: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. E por fim, Hebreus capítulo 11 diz que Enoque, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Embora nós não consigamos agregar nada ao caráter ou à glória de Deus, mesmo assim, ele se agrada. Nós podemos agradá-lo. Deus se alegra com cada oferta que nós fazemos, seja financeira, seja um outro tipo de oferta. Deus se alegra com o culto que nós oferecemos a ele. Deus se agrada dos sacrifícios que nós fazemos para servi-lo. Deus se alegra com o esforço, com a perseverança em fazer o bem. Deus se alegra com várias coisas que nós fazemos, embora nada disso agregue ao caráter ou à glória de Deus. Deus não se alegra porque ele ganha algo de nós. Não é que quando nós oferecemos um culto ao Senhor, ele fica: uau, que bom, estou muito feliz porque agora eu obtive uma glória que eu não tinha antes, ou um louvor que eu não tinha antes. Eu realmente estava precisando desse culto que me emprestaram. Não é esse o ponto. Não é uma alegria como se ele ganhasse algo por isso. Creio que se assemelha mais à alegria que os próprios pais sentem em relação aos seus filhos. É bem comum que filhos, especialmente pequenos, deem presentes aos seus pais e presentes sem nenhum valor financeiro, por exemplo. Às vezes é uma folha de papel com um rabisco sem nenhum significado, sem nenhuma expressão clara ali, sem nenhum desenho ali. Mas o pai se alegra. Não porque ele ganhou algo do filho, não porque o filho supriu algo que ele não tinha, não porque ele necessitava de algo do filho, mas ele se alegrou porque viu o coração do filho voltado a ele. Ele se alegrou porque ele viu o amor, o carinho, a devoção do filho, um coração sincero ali, querendo agradar o seu pai. Então, quando nós fazemos algo pelo Senhor, Deus não se alegra porque ele precisava muito daquilo. Ele se alegra porque ele vê um coração voltado. Ele se alegra porque o propósito pelo qual ele nos criou está sendo cumprido. Deus nos criou para vivermos em harmonia com ele. Deus nos criou para o servirmos, para pertencermos a ele.
E quando ele vê nós fazendo justamente isso, cumprindo com o propósito para o qual ele nos criou, ele se alegra, ele fica satisfeito com isso. Então, esse é o tipo de alegria que Deus encontra em nos ver e servir. Agora, para concluir, como que compreender a independência de Deus nos ajuda a servir? Destacar aqui 3 pontos. Como eu falei anteriormente, quanto melhor conhecermos a quem nós servimos, melhor. Tem uma passagem de Jeremias, capítulo 9, que diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus quer que o conheçamos. E se nós não o conhecermos direito, nós não vamos servir ao Senhor direito. Se nós não soubermos o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, não vamos prestar um bom serviço a Deus. Em vez de agradar ao Senhor, vamos acabar desagradando. Então, conhecer a independência de Deus, quem Deus é, nos ajuda no nosso serviço a Ele. Além disso, um ponto extremamente importante é que a independência de Deus evidencia seu amor por nós. Deus não nos chama para servir a Ele porque Ele ganha algo por isso. Não é que Deus é interesseiro. Deus fica chamando as pessoas porque Ele quer ter várias pessoas a seu serviço, quer ter vários servos, como se fosse um rei egoísta. Acabamos de ver que Deus não ganha absolutamente nada quando nós lhe servimos. Então, quando Deus nos chama, é pensando no nosso próprio bem. Tudo que Deus pede para que nós façamos é por puro amor. Deus não pede para eu ser santo porque a minha santidade vai trazer algum benefício a Deus. Deus não pede para eu ser santo porque o meu pecado fere a glória do Senhor e tira uma parte da glória do Senhor. Porque, como já vimos, Deus é independente de nós. Então, se Ele pede para eu ser santo, se Ele me pede para me afastar dos pecados, se Ele me chama para servir a Ele, é simplesmente por amor que Ele tem por nós, não por um interesse egoísta. Então, nos ajuda a enxergar melhor os mandamentos de Deus. Quando Ele nos pede para fazermos algumas coisas, ou nos abster de algumas coisas, ou para consagrar o nosso coração a Ele. Deus não tem nenhum interesse egoísta ao pedir isso. Deus não ganha absolutamente nada com isso. Mas é pensando em nós que Ele nos pede isso. E, por fim, a independência de Deus evidencia a sua superioridade em relação a nós. Deus não nos deve nada, em contrapartida, nós lhe devemos tudo, pois nele nos movemos e existimos e respiramos. Mas Deus não precisa de mãos humanas para ser servido. Diante disso, devemos nos humilhar perante o Senhor, reconhecer a sua superioridade e reconhecer como nós dependemos de Deus. É uma grande virtude do ser humano reconhecer a sua humildade, reconhecer como nós dependemos de Deus. Isso simplifica muito a nossa vida. Isso tira um peso muito grande de nós. Isso nos traz uma alegria indizível quando nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor. E não há nenhum problema em ser dependente de alguém. Não há nenhum motivo de vergonha, mas é nobre reconhecer que somos fracos, que somos limitados e que somos totalmente dependentes do Senhor. Desde coisas minúsculas até coisas maiores como nossa vida, tudo nós dependemos do Senhor. Em contrapartida, Deus é um Deus independente, grande, forte, que nos concede todas as coisas.